Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante, hoje quinta-feira, 3 de outubro de 2024. Estou aqui com o meu amigo Joaquim Marques para comentar as últimas notícias do Botafogo, que está finalizando a preparação para enfrentar o Atlético Paranaense em Curitiba, sábado, 16h30. O momento do Atlético não é legal, né? O time está em crise, já está há muito tempo sem vencer no Campeonato Brasileiro, ano de centenário, a pressão aumenta. Vamos falar sobre isso aqui e vamos falar também sobre a questão do horário dos jogos do Botafogo. Ontem a gente trouxe a informação que Botafogo e Criciúma seria realizado no Maracanã, a CBF confirmou, só que a gente joga numa sexta, 8 da noite, e o público, né, como vocês já têm acompanhado nos jogos do Botafogo, não tem tido assim uma grande resposta, né? Muitas pessoas falando na média especificamente, né? A média do Botafogo não é legal para quem está liderando o campeonato, mas eu acho que a escolha dos horários acaba explicando um pouco disso. Antes de passar a bola para o Joaquim Marques, deixa eu pedir aqui para vocês chegarem junto no like, ativarem as notificações, se inscreverem no canal, muito importante vocês se inscreverem. Estamos quase chegando aí aos 67.600, faltam menos de 2.500 para a gente chegar aos 70 mil. Vamos ajudar o setor visitante nessa. Além disso, tem o plano de membros, né? O clube de membros do setor visitante, com vários planos a partir de R$5. Joaquim Marques, hoje veio com uma vestimenta mais ousada, né? Essa regata aí que divide opiniões. Tá vindo direto da academia? Bom dia. Bom dia, Décio. Bom dia para os amigos do setor visitante. Sim, direto do treino, até atrasei um pouquinho o horário que a gente tinha combinado, né? Mas direto do treino para o setor visitante. Sobre as opiniões divididas, não me importo muito com isso, não. Vamos lá. Vamos colocar aqui primeiro a tabela, né, para a gente contextualizar esse confronto do Botafogo com o Atlético Paranaense. Né? O Glorioso segue na liderança. Alô, Domênico! Um abraço para você. Olha quem está aí no topo. É ele, o Colossal. E o Atlético Paranaense está na 15ª colocação. Eles têm 2 jogos a menos. Um dos jogos eu sei que é contra o Fluminense no Maracanã, assim, meio que um duelo de desesperados. O outro, confesso que não sei, não estou ligado qual é, mas o Atlético ainda tem 2 jogos, né, por disputar. Está numa situação ali de briga contra o rebaixamento, mas, né, tem essa carta na manga aí. Se vencer essas 2 partidas, já tem um alívio considerável, né? Mas é um Atlético que já não vence há 2 meses, um Atlético que está 8 jogos sem uma única vitória no Campeonato Brasileiro, um momento desesperador. Sofreu uma goleada recentemente para o Racing, né? Foi eliminado da Copa Sul-Americana de uma maneira vergonhosa, demitiu o técnico, né? O Lúcio, se eu não me engano, estreou nesse jogo contra o Racing, já com uma pancada, perdeu agora também no Campeonato Brasileiro. Então é uma situação bem difícil que o nosso rival vem vivendo, Joaquim. E aí deixa eu colocar aqui, né, a página do Atlético Paranaense no GE. Né, eles também estão se preparando para esse jogo. Aí tem até um vídeo aqui depois, quem puder assistir. A Nádia, né, Mauad, que é uma repórter especialista, né, especializada no Atlético Paranaense, fala bastante aí sobre essa crise. Para o jogo de sábado, o Lúcio Gonzalez não vai poder contar com o Christian, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo, e vai ter o retorno do volante Gabriel, que cumpriu suspensão na última rodada e está à disposição. Né? A tendência é que ele retorne ao time para formar a dupla com Eric no meio-campo. Então, aqui a provável escalação do Atlético Paranaense tem Mikael, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Gamarra. Thiago Heleno, que é uma das bandeiras do Atlético Paranaense, essa reconstrução do Atlético Paranaense, ou do ressurgimento do Atlético no cenário nacional, né, com títulos de Sul-Americana, título da Copa do Brasil. Thiago Heleno, um cara muito importante, mas que vem sendo muito criticado pela torcida do Furacão. Coelho, Gabriel, Eric e Esquivel, Zapelli, Canóbio e Pablo. Cara, o que está acontecendo com esse time do Atlético Paranaense, Joaquim? Eu sei que você não é um especialista no Furacão, mas tem bons nomes, né? Tem bons jogadores. Acho que a lesão do Fernandinho tem um peso muito grande nessa crise do Atlético Paranaense. Eu lembro sempre daquele jogo que a gente perdeu 3-2, que a gente abre 2-0 e toma a virada no segundo tempo. O que o Fernandinho jogou naquela partida, meu irmão,
foi um absurdo. O Fernandinho joga demais. O Fernandinho, jogou e bateu muito também naquele jogo. O Fernandinho é esse cara que tem fama de bom moço, então tem licença para bater. Ele chega forte, né? É um cara ali que, enfim, mas joga muita bola, cara. Tanto é que fez uma carreira espetacular no Manchester City, era um dos homens de confiança do Guardiola. Eu acho que tem muito a ver com o Fernandinho, mas não pode ser só isso, né, cara? Eu tava lendo algumas notícias do Atlético também. O Petralha parece que não tá numa condição legal de saúde, né, tá mais distante do dia a dia do clube, e mesmo assim não abdica de mandar no que está acontecendo lá, né? Não delega mais as coisas para os outros dirigentes que têm mais essa possibilidade de comparecer, né? Mais saúde, né? E de estar ali no dia a dia do clube. Então, assim, é uma conjunção de fatores. Acho que o Atlético imaginava aí ter um ano muito melhor do que está tendo, mas para eles, né? Infelizmente, para a gente, felizmente, as coisas não estão acontecendo. O Gabiru morre de medo desses jogos. Quando o time está perdendo, vai pegar o Botafogo, ele fala, meu Deus do céu, acho que agora os caras vão conseguir se recuperar. E o Botafogo tem uma oportunidade de ouro para manter a liderança e quebrar um tabu, né, de 16 anos. O Botafogo não vence o Atlético na Arena da Baixada desde 2008, desde 3 de agosto de 2008, 3-0, gols de Lúcio Flávio, Jorge Henrique e Túlio. Em 2006, a gente meteu 5 neles lá também. O Botafogo, naquela época ali, teve bons resultados na Arena da Baixada, mas desde então, rapaz, não consegue uma única vitória, cara. Tá uma situação bem ruim. Eu não vejo um momento melhor para quebrar esse tabu, aproveitando a má fase do Atlético e o timaço que a gente tem também, Joaquim. Sobre o que será que está acontecendo com o Atlético Paranaense, não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Quero que o Atlético Paranaense exploda. Não, mas falando sério agora, de verdade eu quero que eles explodam mesmo. Mas você falou aí, tem uma soma de fatores. A gente sabe que o Petralha, né, que é o comandante lá, né, do Atlético Paranaense, é uma figura controversa, né, polêmica, mas inegavelmente sempre teve pulso firme, né, punho firme, e sempre administrou muito bem o Atlético Paranaense, quando a boate aqui acendeu. Sempre comandou muito bem o Atlético Paranaense. Então, o fato dele estar um pouco mais afastado, com problemas de saúde, com certeza interfere, porque ele é uma força, uma liderança muito grande na política e na administração do clube. O Fernandinho, com certeza, pesa. Acho que não deveria, para um time de futebol, ser o único fator para isso em campo, né? Mas é um cara que é muito experiente, muito respeitado, né, pelos companheiros de equipe, né? Como você falou, ele era a referência lá para o Guardiola. Joga muita bola, tem muita liderança, então faz falta. E acho que o time do Atlético Paranaense, o elenco, já não é aquele que em outrora assustava muita gente, foi para finais de Copa Libertadores, ganhou Sul-Americana. E essa coisa do centenário, né, parece que é uma maldição, né, essa coisa de ano de centenário, né, o simpaticíssimo lá, o outro rubro-negro aqui do Rio de Janeiro, no ano do centenário, quase foi rebaixado, né, a gente foi campeão brasileiro em 95, o Flamengo passou perto, flertou ali com o rebaixamento, e tinha o pior ataque do mundo, né? Sávio, Romário e Edmundo. Né? Para um pouquinho, descansa um pouquinho. Sávio, Romário, Edmundo. Isso aí. Mas a gente não escapa dessa, né? A gente também teve um ano de centenário bem esquisito, né? Então esse negócio de ano de centenário normalmente não é um bom negócio, não. O Vasco foi campeão da Libertadores no centenário. Mas verdade. Normalmente. Verdade. Acho que tem um ou outro aí, poucos 98. Times se deram bem aí no centenário. Mas o Botafogo, bom, pelo menos não caiu, né? Pelo menos. Aquele jogo histórico contra o Atlético Paranaense, né? Na Arena da Baixada. Schwenk, no finalzinho, meu irmão. O Valdo saindo ovacionado. Porra, meu irmão, cara. Foi uma loucura. Foi uma loucura. Tá vendo? Schwenk. Nesse dia. Mesmo com todas as coisas. E esse tabu, cara, 16 anos sem ganhar um Atlético fora. Mas assim, desde que o Botafogo se tornou SAF, o que a gente vem quebrando de tabu não é brincadeira.
por que a gente vem quebrando os tabus? Porque os deuses do futebol agora vão com a nossa cara? Não, porra, porque o time do Botafogo tá cada vez melhor. E a gente vai ter essa semana cheia, né, para os jogadores estarem 100%. A gente vai ter o Marlon com o Gregory, que, pô, uma dupla que fez muita falta no jogo contra o Grêmio, né? A gente vai ter Almada, Savarino e Luiz Henrique 100%, né? O Igor Jesus também. Então, assim, vai ser um Botafogo muito melhor e que pode aproveitar, né, essa fase que o Atlético está pouco confiante. Não teve invasão do CT, mas a torcida foi na frente do CT protestar contra os jogadores, aproveitar esse momento ruim, conturbado, acho que não vai ter um estádio também muito cheio, né, contra o Atlético Paranaense, a torcida não está muito empolgada, para quebrar esse tabu. 16 anos, pelo amor de Deus, né? Tá na hora, né, meu irmão? Eu compreendo a preocupação do Gabiru, né? Porque você falou que ele, quando esse tipo de jogo, né, que o time não vence há muitos jogos, né, o Atlético há 2 meses não vence, que o Gabiru fica muito preocupado, né? Que acha que vai tirar o pé da lama às custas do Botafogo. O Joaquim, só uma coisa. Não, porque tem umas coisas que são boas também. O São Paulo tava acho que ele tinha disputado 8 mata-matas de Libertadores, nos quais ele tinha empatado o primeiro jogo fora de casa. E ele tinha passado em todos. E isso me trazia confiança, né? Ele fala assim, porra, meu irmão, tá na hora de alguém quebrar essa barca aí. Exatamente, tá na hora de quebrar esse tabu. E eu acho que a preocupação com o Gabiru, pensando por outro lado, é tipo assim, pô, o time não ganha 8 jogos. Vai chegar uma hora que vai ganhar. Mas a gente pode tentar enxergar pelo lado do tabu. Tá na hora de quebrar esse tabu. Então, assim, o Gabiru deve estar confuso agora, sem saber se acredita na vitória ou se ele fica pessimista por conta desses 8 jogos sem vencer do Atlético Paranaense. Então, é aí que eu ia complementar, aproveitar para mandar um abraço pro Gabiru. Mas pro Gabiru falamos ficar já 15 vezes dele aqui nessa live aqui hoje, pelo amor de Deus. Ele ficar tranquilo que esse Botafogo é um novo Botafogo. Tá garantido que o Botafogo vai ganhar? Não tá. Mas esse novo Botafogo, como você mesmo disse, tem se especializado por quebrar vários tabus. Por quê? Porque o Botafogo antes era o Botafogo Pindaíba, que vivia sem dinheiro, só tomava porrada de todo mundo, brigava para não cair. E esse Botafogo agora é talvez o melhor elenco do país e disputa títulos. Então, as coisas se inverteram. O Botafogo hoje coloca medo nos adversários. Então, a gente tem uma grande chance, uma chance enorme de quebrar esse tabu e de dar uma pancadinha no Atlético Paranaense. Com todo respeito ao Atlético Paranaense, que é um time difícil demais de ser batido, especialmente lá no estádio deles. É um time que há muitos anos vem dando muito trabalho e dá dor de cabeça para o Botafogo, mas não estou aqui para desrespeitar o time deles, mas a gente está aqui para falar do Botafogo, torcer pelo Botafogo e acreditar, né, no Botafogo. Então, eu acho que eu prefiro ver o copo meio cheio. Eu acho que a gente tem uma grande chance de quebrar esse tabu. Vamos ver, né? O Atlético Paranaense estava vendo aqui no SofaScore, ele perdeu pro Atlético, ele perdeu pro Flamengo, né, na última rodada com um gol no finalzinho, tomou uma goleada do Racing, empatou fora de casa com o Criciúma, resultado que não é bom, né, contra o Racing em casa. Eles venceram, né, eles só venceram Copa do Brasil e Sul-Americana, né, brasileiro que eles não ganham há 2 meses, 8 jogos. Eles perderam em casa pro Palmeiras, 2-0. Isso aí esse é um resultado que obriga ali o Botafogo a... Perderam pro Juventude também na Arena da Baixada. Perderam pro Grêmio na Arena da Baixada. Os últimos jogos na Arena, a última vitória foi no dia 31 contra o Bragantino, pelo Brasileiro, né? Na Arena da Baixada. São 3 aí, perdeu pro Grêmio, perdeu pro Palmeiras e perdeu também para o Juventude. Tá na hora do Glorioso fazer a boa fora de casa. Bom, vamos falar sobre público, né? Média de público, horário dos jogos. Eu tô aqui, o site Ranking CBF traz aí uma tabela atualizada, né, da média de público de todos os campeonatos, né? Se não tivesse essa separação de Série A, Série B, Série C, o Botafogo teria a 15ª melhor média de público, pouco menos ali de 21 mil, são 20.886
né, um total de 271.522 torcedores em 13 jogos. Né? Deixa eu colocar aqui só Série A, valendo só a Série A. Deixa eu ver aqui, ó. O Botafogo é o 14º. Né? O Botafogo está na frente do Grêmio, mas o Grêmio foi itinerante aí durante boa parte da competição, do Criciúma, do Juventude, do Atlético Goianiense, do Cuiabá e do Bragantino. É uma média bem ruim, principalmente para um clube que está liderando o Campeonato Brasileiro. Eu acho que tem a questão do momento que a gente viveu no ano passado, que afastou muitos botafoguenses, da desconfiança no início da temporada, mais uma não classificação para semifinais do Campeonato Carioca. A gente não começa ali o Campeonato Brasileiro com vitória também, numa fase ali na Libertadores que não estava muito legal, e aí começa a engrenar ali com uns 3, 4, 5 jogos do Arthur Jorge, mas o torcedor ainda é desconfiado. Só que eu acho que essa média já deveria ter subido aí, né? Já devia estar bem maior. A gente espera aí um time que está liderando, e com a torcida que o Botafogo tem, pelo menos uns 30 mil torcedores em cada jogo. Aí, cara, eu tava vendo aqui, né, no Threads, né, uma arte de uma página do Cruzeiro falando sobre os horários dos jogos. É assim, qual é o melhor horário? Isso aí vai muito de cada um, mas assim, no geral, o melhor horário no final de semana é aquele domingão, 16 horas, ou então no sábado à tarde também. O sábado não é ruim. E aqui, cara, nessa arte do Cruzeiro, a gente vê, deixa eu até tirar aqui a arte da Parimate para não atrapalhar, a gente vê, cara, que Botafogo e o Cuiabá, né, são os únicos times que não jogaram nem às 16 nem às 17 horas no final de semana. Isso até setembro. Né? Então, assim, são os melhores horários e o Botafogo não disputou. A gente viu o Atlético Paranaense jogar 6 horas nesse horário, o Corinthians jogar 6 horas nesse horário, né? Flamengo, Fluminense e Vasco 4 vezes nesse horário, né? E o Botafogo 0. E aí a gente vai ter um jogo contra o Criciúma que está marcado para sexta, 8 horas da noite. Não é dos melhores dias, nem dos melhores horários para você ir ao futebol. E a gente já falou muito sobre isso ontem e não vamos nos estender. Era um final de semana que a gente tinha a possibilidade de jogar à tarde. Só que esse jogo eu nem vou reclamar, porque o melhor dos mundos para o Botafogo realmente é jogar na sexta-feira. O Vasco joga sábado, não pode ter 2 jogos no mesmo dia, né, de clubes cariocas. Teve essa exceção da Conmebol Libertadores, mas normalmente não pode. Então, assim, entre jogar sexta 8 e jogar domingo, é melhor jogar sexta, porque se jogar domingo você vai ter 3 dias para preparar o jogo, menos de 3 dias para preparar o jogo contra o Peñarol. Você joga na sexta, você dá folga no sábado, os caras voltam domingo, segunda, terça e jogam na quarta. Ou seja, essa daí eu nem reclamo. Aí a gente tem mais 5 jogos no Newton Santos. 1 pela Libertadores e mais 4 pelo Brasileiro. A gente pega pelo Brasileiro o Vasco, o Cuiabá, só que esses 2 jogos são no meio de semana. E aí depois a gente finaliza a nossa trajetória no Brasileiro pegando o Vitória e o São Paulo. Aí sim, 2 jogos em 2 finais de semana. Ou seja, no melhor cenário, no melhor dos mundos, o Botafogo pode terminar a temporada com 2 jogos no domingo à tarde ou no sábado à tarde, ali no horário bom para a torcida aí. O que, obviamente, eu acho que conta para essa média diminuir, Joaquim. E aí, cara, vão falar, a culpa é da Globo, a culpa é da CBF. Eu acho que o Botafogo também tem que trabalhar melhor isso nos bastidores, né? Reivindicar pelo menos mais 2, 3, 4. Podia estar na média ali do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, de jogos nesse horário bom, para levar ainda mais torcedores ao estádio, né, Joaquim? Muito jogo sábado, 9 da noite, domingo, 6h30, domingo, 8 horas, né? Ok, torcedor, os outros times vão, o nosso também vai, mas assim, não vai tão em peso quanto eu acho que iria nesse horário, que é o melhor, né, enfim, quem vai ao jogo e volta mais cedo, né, não perde tanto tempo, no dia seguinte tem que trabalhar, se for sábado, então melhor ainda. Eu acho que é uma questão que, a partir de 2025, com esse novo contrato, com esses novos players entrando, a Record, a Cazé TV e sei lá mais quem que vai comprar as últimas cotas da Liga Forte União, né, para o Brasileiro de 2025, o Botafogo tem que conversar muito bem isso para ter, de vez em quando, um horário melhor para a torcida, né? Isso é uma
uma discussão já antiga, a gente até falou sobre isso várias vezes aqui no setor visitante. Eu já falei aqui, as pessoas pensam muito em manipulação de resultado com questões duvidosas de arbitragem e tal. Tem muitas maneiras de você prejudicar um time, de você prejudicar a isonomia do campeonato. Uma delas é montando a tabela e favorecendo uns que você tem mais simpatia, prejudicando outros, dando menos tempo para um descansar e mais para o outro, colocando horários ruins que a gente sabe, futebol não é igual ao cinema, que você escolhe o horário da sessão que você quer ver, né? Então a gente sabe que tem horários que tradicionalmente levam mais público ao estádio, não adianta os rebeldes sem causa aí espernearem, existe isso, tem horários que são mais favoráveis para o futebol, você pessoalmente fala, não, eu prefiro o outro horário, o fulano prefere aquele, mas se você fizer um apanhado geral, e se você pegar ao longo dos anos as médias de público e os públicos dos jogos, você vai ver que em determinados horários a média é maior, né? E aí a gente vê alguns clubes que contam com a simpatia né, da CBF ou das escolhas ali dos horários da televisão, que tem vários jogos nos horários considerados nobres e o Botafogo várias vezes fica com os piores horários. E eu, sinceramente, não tenho esperança de que isso vá mudar, porque deveria mudar pela mentalidade de quem está no comando. E quem está no comando não tem a menor simpatia pelo Botafogo. Agora, é bem verdade que a torcida do Botafogo também pode melhorar um pouquinho isso, porque a gente teve ano passado 11 jogos seguidos com ingressos esgotados no Newton Santos. E esse ano, com todo investimento, com os craques que foram contratados, com o time liderando, a resposta da torcida ainda não veio. Mas que pesa, que faz diferença essa questão das datas, dos horários, faz muita diferença, não tem nem dúvida disso. Joaquim, quando você estava falando, eu encontrei aqui um gráfico da média de público por dia e horário, né? É do Brasileirão 2019, mas eu não acredito que tenha mudado tanta coisa, né? Enfim, o melhor horário é sábado, 17 horas. Tem a melhor média de público, 29.984, quase 30 mil. Um dos piores horários, o terceiro pior, é esse que o Botafogo jogou várias vezes. Sábado, 9 da noite, 14.201. É ruim, né? Só para a gente ter ali uma ideia. Não acredito que tenha mudado tanto de 19 para 24 nessa questão de horário. É realmente um horário pior. Esse de sábado é muito bom, né? 17 horas. Ou domingo, 16 também é um bom horário. Enfim, queria ver o Botafogo jogando à tarde no estádio Newton Santos. Acho que fica para essas duas últimas rodadas, Vitória e São Paulo. Mesmo assim, né, a gente não chega nem perto do que os nossos rivais jogaram e de que outros times, como por exemplo o Corinthians, também. É uma questão para o Botafogo abordar na próxima temporada. E eu, antes de terminar aqui essa live, queria colocar a imagem do Instagram aqui, ó, que o Botafogo acabou de publicar. Vamos ao Maraca. O clube mais tradicional volta ao Maracanã no dia 18 pelo Campeonato Brasileiro para receber o Criciúma. Vamos juntos por uma grande noite de apoio e vibração. É isso. Todos ao Maracanã. Vou botar lá mais 50 mil pessoas para apoiar o nosso glorioso contra o Criciúma. Beleza? Aliás, falando em 50 mil pessoas, ontem não deu 50 mil no Maraca, né? 35, 47, né? Não. Foi mais. Deu no final, acho que 43 público pagante, 47 público presente. Tava bem vazio pela televisão, né? Enfim. Deixa eu terminar essa live, esse vídeo aqui. Deixa eu terminar esse vídeo aqui. Antes, deixa eu voltar com a arte da Parimat e deixa eu colocar o recadinho aqui especial, né, da nossa parceira. Você que curte apostas esportivas, já conhece a Parimat? Não conhece ainda? Então deixa eu contar uma coisa para você. Você sabia que a Parimat oferece margem zero em todas as suas apostas? E o que isso significa? Significa que você está obtendo as melhores odds sem margem de lucro para casa de apostas. Isso garante que você obtenha o valor máximo em cada aposta que fizer. E só a Parimat oferece essa oportunidade no Brasil. E a melhor parte se você se cadastrar no site da Parimat usando o meu link que está aqui na descrição,
você receberá um bônus exclusivo. Basta usar o meu código promocional ao se registrar. O código é GRITO. Lembrando sempre, apostem com responsabilidade. Apostem com responsabilidade e é proibido para menores de 18 anos. Simplesreserva.com, chegou a coleção de verão 2025 da Simples, a marca da reserva, vocês conhecem, sabem da qualidade, da história, da trajetória. Para comprar é muito simples, você entra no site simplesreserva.com ou então acessando o QR Code que está aqui na tela, procura lá, tem roupas femininas, masculinas, coloca no carrinho e depois você vem lá, quando tiver o cupom, você bota setor 10 e aí você ganha 10% de desconto, beleza? Grande abraço para vocês, meus amigos. Joaquim Marques, adorei a regata de hoje. Valeu, abraço. Valeu, pessoal, tamo junto.